Ele é pós-doutorado responsável pelo setor de neurodisfunções pélvicas do Departamento de Ginecologia da Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina, presidente do Comitê Científico da ICS do Rio de Janeiro. E ele está ficando careca por causa disso. Ele teve tanto trabalho com a ICS que está perdendo os cabelos. O tema que ele toca, então, nós tivemos uma visão da urgência do ponto de vista fisioterapêutico. E agora nós vamos ter uma visão, nós vamos olhar para a mesma entidade, mas com uma visão de um outro grupo de profissionais. Então, eu gostaria de convidar o doutor Nucélio Lemos para que desse a sua palestra. Por favor, Nucélio. Me foi pedido para falar sobre a visão do médico sobre a urgência miccional. Na verdade, essa visão não é uma visão muito linear, muito uniforme entre os médicos todos. Então, vou falar da visão desses médicos que estão aqui, que eu conheço melhor a visão. Antes de começar a falar, eu queria só declarar meus conflitos de interesse. Eu sou preceptor da Medtronic para a área de neuromodulação e eu tenho financiamento de pesquisa da Medtronic e da Labore, tá? Bom, e eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês percebem, mas a mídia está o tempo inteiro martelando na nossa cabeça síndromes, 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 síndromes. Síndrome da bexiga dolorosa, síndrome da bexiga hiperativa, síndrome do cólon irritável, síndrome do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, fibromialgia, e é síndrome, e é síndrome, e é síndrome. E cada vez mais os guidelines nos convidam a olhar um sintoma e prescrever um remédio. A olhar um sintoma e prescrever o remédio. E a gente vai acabar desse jeito. Esse é o caminho que veio acontecendo, a gente viu isso acontecer claramente na segunda metade da década de 90, primeira metade da década de 2000 e zero, né? Fica esquisito falar da década de 2000, né? Muito bem. Mas o que eu queria fazer é convidar vocês a voltar um pouquinho atrás. Talvez eu soe um pouco pré-histórico, né? Se você olhar, sou amigo do Fred Flintstone. Mas eu vou falar de urgência miccional e essa é uma coisa que é bem definida, porque é um sintoma. E a urgência miccional é a queixa de desejo urinário súbito e intenso que é difícil de controlar. Ponto. Até aí eu concordo. Eu não concordo com essa história de dizer que síndrome da bexiga hiperativa é uma doença, porque ela é uma síndrome. Então, para poder entender isso daqui, vamos entender um pouquinho e revisar o que o Barry falou sobre fisiologia da micção de uma maneira um pouco mais simples, só para fixar mesmo e ter certeza de que os conceitos estão todos aí. Então, basicamente, o trato urinário serve para quê? Para armazenar urina e eliminar a urina na hora que for conveniente. Para fazer isso, a gente precisa desenvolver um período de continência, onde se desenvolve complacência vesical e contração tônica uretral, e um período de micção, onde ocorre contração do detrusor e relaxamento uretral e do assoalho pélvico. Para que isso aconteça, nós temos basicamente estes elementos aqui atuando em conjunto. O tecido conjuntivo, por meio da face endopélvica, os músculos do assoalho pélvico, e tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. Então, começando pelo tecido conjuntivo e a face endopélvica. Basicamente, a face endopélvica é o que está em cinza aí nessa figura. Ela recebe um monte de nome de acordo com a região, mas essa divisão é uma divisão morfofuncional didática, porque a estrutura é toda uma só. Se nós formos olhar a definição de face endopélvica, é o tecido conectivo que se encontra entre o peritônio e o diafragma pélvico. Então, é tudo isso aí. As regiões da face endopélvica são, então, o complexo útero-sacro-cardinal, que tem origem aqui na sinusoide sacroiliaca e inserção em toda a borda póstero-látero anterior do anel pericervical. Nós temos a fáscia pubocervical, que se origina no anel pericervical proximalmente, lateralmente no arco tendíneo da face endopélvica e dá sustentação para a bexiga. E cria esse
falso ligamento, funcionalmente ele é um ligamento, não morfologicamente, que é o ligamento uretropélvico, que é o ligamento que a gente repõe com sling transobturador. E a fáscia retovaginal, que se origina na inserção aqui do complexo útero-sacro-cardinal, na porção posterior do anel pericervical, se insere lateralmente no músculo ilio-coccígeo e termina lá embaixo no corpo perineal. Essas estruturas são tensionadas para lá e para cá pelos músculos do assoalho pélvico. Então, guardem aquela figura das fáscias na cabeça e agora vamos dar uma olhada na disposição tridimensional da musculatura do assoalho pélvico. Então, nós temos aqui a bacia com bexiga, útero, reto e os músculos pubococcígeo ou pubovisceral, músculo puborretal, que ele é não só mais lateral, como é um pouquinho mais proximal. Se nós fôssemos olhar isso daqui, se isso aqui fosse 3D, o pubococcígeo estaria um pouquinho mais afundadinho para baixo. O iliococcígeo e o isquiococcígeo. Olhando por baixo, o que nós vamos ver, então, são os músculos isquio cavernoso, que tensiona aqui a uretra e o clitóris, bulbo cavernoso, transverso superficial do períneo, esfíncter externo do ânus, o músculo pubococcígeo e o músculo puborretal. Aqui dá para ver melhor um pouquinho essa disposição dos dois. É importante isso, eu estou frisando isso, porque o pubococcígeo ele tem uma série de subventres que eu vou mostrar para vocês, que são muito importantes para a gente entender a dinâmica da coisa. O corpo perineal, a membrana perineal. Uma visão posterior, essa é a disposição desses músculos. Então, nós temos o músculo isquiococcígeo. Aqui atrás estaria o ligamento sacroespinal, tá? O isquiococcígeo ele recobre o ligamento sacroespinal. O músculo iliococcígeo, pubococcígeo, transverso superficial e transverso profundo do períneo, o corpo perineal, esfíncter externo do ânus e o ligamento anococcígeo. E agora vamos fazer uma secção sagital aqui e entender isso. Então, bexiga, uretra, a vagina e o reto. Isso daqui, essa conformação é uma conformação de estudo em cadáver, né? Na verdade, na mulher ao vivo, isso aqui estaria contraído e quem faz esse ângulo aqui é o músculo puborretal, tá? A vagina segue essa mesma angulação e a uretra também segue essa mesma angulação. Então, nós temos aqui a espinha isquiática, dando origem ao músculo isquiococcígeo, o músculo obturador interno, que vai dar origem ao músculo iliococcígeo, aqui é o arco tendíneo do músculo levantador do ânus, o músculo puborretal, o pubococcígeo, que tem inserções uretrais, vaginais e perineais, o esfíncter externo do ânus e o corpo perineal e o ligamento anococcígeo. Tudo bem? Correlações entendidas. Agora vamos ver como é que essas estruturas trabalham juntas para promover continência e micção. Bom, além daquele ligamento uretropélvico que eu mostrei para vocês, nós temos o ligamento pubouretral, tá? Então, origem aqui na sínfise púbica, dá a volta na uretra e sustenta a uretra. Esse é o ligamento que é reposto pelo sling retropúbico. O ligamento uretropélvico, que é a porção anterior da fáscia pubocervical. E aí, nós temos aqueles ventres especiais que eu falei para vocês do músculo pubococcígeo, que na literatura, na nome anatômica é chamado de pubococcígeo ou pubovisceral. E pubovisceral deveria ser o nome dele preferido. A gente criou o hábito de falar pubococcígeo, mas o nome bom é pubovisceral. Por quê? Porque ele tem essa fração pubovaginal que tensiona o ligamento uretropélvico. Tá? Com essa fração é que vocês, mulheres, conseguem tensionar e criar o vetor anterior da teoria integral, tensionando o ligamento uretropélvico e aumentando a tensão sobre a uretra.
Ele também tem a fração pubo-anal, que se insere direto no esfíncter anal externo, e a fração pubo-perineal, que apareceria por baixo. Essas duas outras frações são extremamente importantes para a gente entender a dinâmica da função anorretal, mas que não é o foco da aula. Bom, então como é que funciona? Vem o desejo miccional, a bexiga está aqui por aqui, e vocês fazem um esforço. O que vocês vão fazer? É só pensar assim, eu vou carregar uma coisa pesada. O que é a primeira coisa que eu faço? Eu encho o peito de ar e travo. Travo tudo, travo a glote. Aumento a tensão no tronco para estabilizar o tronco e aí conseguir carregar aquele peso. É isso que a gente faz, certo? Muito bem. Com isso, aumenta a pressão abdominal. Quando a gente faz isso, a gente tensiona, contrai também a musculatura levantadora do ânus. Então, o platô do levantador do ânus vai tensionar os ligamentos útero-sacros, o complexo útero-sacro cardinal para trás, que por sua vez puxa o anel pericervical para trás, que por sua vez puxa a fáscia pubo-cervical para trás. E a fração pubo-vaginal do músculo pubo-coxígeo, ou pubo-visceral, vai tensionar os ligamentos do ramoque, tá? Os ligamentos suburetrais. Com isso, a bexiga é tensionada para trás e a uretra passa a ser exposta à pressão intraabdominal da mesma maneira com que a bexiga é exposta. Então, o que acontece? A pressão aqui aumenta da mesma maneira que a pressão aumenta dentro da uretra. Por isso, não existe gradiente de pressão, a resultante é zero e não ocorre perda, não ocorre fluxo. Isso daqui é um modelo do Petrus, esse vídeo é dele. Muito interessante, porque mostra exatamente isso daí no modelo inerte, né, que é a bexiga. Então, aqui, o que ele mostrou foi a tensão posterior do platô do levantador. Isso é a contração do músculo pubovaginal. E veja como vai se acentuando o ângulo uretral aqui. E com a pressão abdominal e a elasticidade da vagina, a uretra fica cada vez mais angulada e mais exposta à pressão abdominal. Com isso, a perda não ocorre. Isso é viagem do Petrus. Ele é louco, no desenho tudo funciona. Então vamos ver isso daqui. Ó. Isso aqui é um ultrassom transperineal. Olha aqui a uretra, a bexiga, e veja, aqui, quando a bexiga está aqui para frente é no repouso, para cá é na valsalva. Olha como a bexiga vai rodando para trás e a uretra vai se angulando sobre os ligamentos da uretra média. Bom, e para urinar, como é que vocês fazem? Vocês contraem o platô do levantador, mantêm o compartimento posterior contraído e relaxam o músculo pubovaginal. Com isso, a tensão sobre o ramoque diminui e a resultante passa a ser positiva. Tudo bem? A incontinência urinária de esforço acontece exatamente por lesão, por lesão dessas fibras aqui. Porque você pode ter dois mecanismos de lesão causando incontinência de esforço. Você pode ter uma diminuição do tônus muscular e, portanto, não tem tração. Isso seria uma incontinência neurogênica de esforço. Ou você pode ter lesão desses ligamentos aqui e não ter um órgão efetor bom para o músculo exercer a tração dele. Quando existe essa contração aqui também, você tem essa urina que está aqui voltando para dentro da bexiga. E quando você tem perda de suporte aqui, o que acontece é que essa urina não volta efetivamente para dentro da bexiga e isso gera reativação do centro contínuo da micção, sendo esta perda de suporte ou perda de tônus nessa musculatura uma causa de urgência. Então, como é que tudo isso funciona do ponto de vista do sistema nervoso central? A vida ficou mais fácil depois que o Barry falou, mas basicamente o que a gente tem nós temos de T10L2 o sistema nervoso simpático, que vai causar contração do esfíncter interno uretral e relaxamento do detrusor. O parasimpático, com origem sacral, vai fazer contração do detrusor e relaxamento do esfíncter interno. Então, é simpático reter urina. Num ambiente simpático e social, nós não urinamos. Quando nós vamos para o banheiro, nós vamos ser parasimpáticos e urinar. Tudo bem? E o controle voluntário disso
se dá por meio do nervo pudendo, com a contração uretral, e os músculos levantadores do ânus, todos de origem sacral, de S2 a S4. Tudo bem? Então, basicamente, como é que a coisa acontece? A bexiga vai enchendo, isso gera um estímulo aferente que navega pelo parasimpático e vai até a ponte. A ponte faz duas coisas. Primeiro, ela deflagra o reflexo da micção, que vai, via nervos sacrais, promover o quê? Um relaxamento do esfíncter interno da uretra e contração vesical. E vai mandar um sinal para o córtex frontal e tornar consciente o desejo miccional. O córtex olha, fala, não vai ser simpático eu urinar aqui. Então, vamos ativar o meu modo simpático, manda uma contração somática para o esfíncter externo da uretra e para o músculo levantador do ânus, toda aquela estrutura é contraída e aqueles vetores crescem, tanto posterior quanto anteriormente, e manda um sinal simpático para a ponte e fala assim, olha, ative o simpático, desative o parasimpático, porque aqui não é lugar de fazer xixi, e essa contração diminui. Tudo bem? Junto com isso, com a contração do levantador do ânus, o que acontece é que a fáscia pubocervical é esticada. E aí, a tensão dos receptores de estiramento da bexiga é retirada. É como se eu pegasse uma bexiga cheia d'água e pusesse em cima desta mesa aqui. A parte do fundo dela, de baixo dela, vai ficar retinha. Significa que a gente tirou a tensão, suspendeu o colo vesical e cessa o estímulo aferente. E aí o ciclo se quebra até que a bexiga encha mais um pouquinho e venha um outro estímulo. Portanto, lesão da fáscia não vai transmitir a tensão. E perda de suporte na parede anterior da vagina é uma causa de urgência. Porque o cérebro entende, imagina assim, ó, eu contraio o levantador do ânus, a vagina aqui está rasgada, a fáscia está rasgada, quando você contrai, a tensão não é retirada do trígono. O que o cérebro entende? Nem adianta mais eu tentar porque não cabe. Está tão esticado, mas tão esticado tudo que até o trígono está esticado, não adianta eu tentar levantar o trígono, porque eu cheguei no limite da bexiga. Essa superativação é uma causa de urgência. Então, o que eu tenho tentado convidar os colegas a refazerem é fugir da tentação de seguir os guidelines e prescrever um antimuscarínico para um sintoma de urgência. E lembrar que a gente aprendeu propedêutica médica da seguinte maneira. Sinais e sintomas formam um diagnóstico sindrômico. Cada diagnóstico sindrômico abre margem para um diagnóstico topográfico, que é qual órgão está disfuncional, qual estrutura não está funcionando direito. E, descobrindo qual estrutura não está funcionando direito, aí sim nós vamos buscar a causa do problema, que é o diagnóstico etiológico, e saber por que aquela estrutura não está funcionando direito. O que está causando aquela disfunção daquela estrutura. Só aí a gente consegue fazer um tratamento efetivo e específico. Ou ao contrário, né? Específico e, portanto, efetivo. Então, para fazer isso, a gente tem que sempre manter na nossa cabeça que são várias as possíveis causas de urgência. Como eu já falei para vocês, a bexiga, o Barry explicou muito bem a função da bexiga e do urotélio na causa da urgência. Tá? E não só a bexiga e o urotélio, mas a própria composição da urina, dependendo da alimentação ou alterações metabólicas que causem acúmulo de cálculos ou fatores irritantes uroteliais na urina. A uretra e o seu suporte, o seu tônus e o seu suporte têm influência na urgência, podem ser causa da urgência. Problemas no suporte vaginal também. Fáscias e ligamentos, alterações vaginais infecciosas, também. A composição urinária, os músculos, o tônus e a simetria do tônus, sim, podem ser causa de dor e urgência. Alterações neuropáticas, compressivas, degenerativas, autoimunes, todas elas podem ser causa de urgência. Os vasos sanguíneos podem comprimir nervos e causar urgência, podem causar congestão pélvica e causar urgência. Mas, principalmente, quando eles comprimem nervos, eles são uma importante causa de urgência. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, quando a gente olha uma mulher com urgência. Ela pode ter hiperatividade da tesoura, a urgência dela pode ser uma urgência sem hiperatividade, simplesmente por hipersensibilidade.
o sintoma vai ser o mesmo. Obstrução infravesical é uma causa, perda de suporte. A hiperatividade pode ser neurogênica, pode ser reacional, uma obstrução, pode ser um distúrbio metabólico, urinário, pode ser idiopática. E idiopática, a gente tem que sempre lembrar que não começa com idio à toa. É porque a gente tem que procurar mais e mais e mais. A hipersensibilidade vesical pode ser neurogênica, reacional, psicogênica ou idiopática. E olha o idio aí de novo. A obstrução infravesical pode ser anatômica ou funcional. Ainda tem tumores e várias outras causas mais raras de urgência. Então, a avaliação da urgência começa com uma anamnese bem feita. Atender uma paciente com urgência não é simples. Não dá para atender no nosso modelo de convênio decentemente uma paciente de urgência, porque você leva 45 minutos conversando com ela. Você tem que entender quais são os fatores que deflagram aquela urgência, quais são os fatores que pioram a urgência, quais são os fatores que melhoram, o que ela usa de tática para melhorar. Tudo isso vai te dando dica. Quais são os sintomas associados? Ela tem dor glútea associada? Poxa, pode ser uma compressão vascular do plexo, pode ser uma compressão intrapélvica desse plexo. Quando que os sintomas começaram? Desde que ela era pequenininha? Fala mais a favor de uma alteração constitucional. Ou depois de uma cirurgia? Pode ser que seja uma cicatriz comprimindo o nervo. Ou pode ser que ela tenha feito uma obstrução por compressão uretral. Antecedentes clínicos e cirúrgicos. Então, a gente tem que buscar correlacionar tudo isso com os sintomas e o início dos sintomas. Aí a gente passa para o exame ginecológico, começa com o exame neurológico. Nós vamos buscar os reflexos bulbo-cavernoso, clitoridiano e o reflexo cutâneo anal. Com o cotonete, a gente estimula o grande lábio, o clitóris e a pele perto do ânus e vê a resposta. Faz isso de um lado e do outro para ver se essa resposta é simétrica. Pesquisa a sensibilidade nos dermátomos sacrais. Lembra que a inervação da bexiga vem de S2 a S4. Os reflexos têm que estar simétricos e normais. Nós vamos avaliar o suporte vaginal. Isso é facilmente visível que essa fáscia não está suportando bem o colo vesical. E é facilmente visível que essa uretra não está com bom suporte. Olha só. E aí, quando a gente dá o suporte, ela para de perder. Nem sempre isso acontece só com incontinência de esforço. Você pode fazer a mesma manobra com a urgência. Um exame ginecológico, porque corrimentos são uma causa de urgência. E aí, nós passamos para a palpação da musculatura. A musculatura hipertônica causa obstrução e causa urgência. No estudo urodinâmico, o ideal é que a gente sempre tenha a eletromiografia associada para avaliar esses pacientes. Porque olha aqui, ó, claramente a atividade do assoalho pélvico aumenta quando essa paciente vai urinar. Isso é um caso clássico de incoordenação vésico-esfincteriana. E aí a gente já fez o diagnóstico topográfico. O problema está na musculatura do assoalho pélvico. A gente tem que descobrir por que ela contrai essa musculatura no momento em que ela vai urinar. A urgência é uma reação à obstrução. Então, nós vamos avaliar no estudo dinâmico complacência, sensibilidade, presença de obstrução, a atividade dos músculos do assoalho pélvico. A cistoscopia tem um papel no diagnóstico de alterações uroteliais. Então, isso são fotos de cistite intersticial, que a literatura, muito erroneamente, coloca como sinônimo de síndrome da bexiga dolorosa. Isso é um diagnóstico etiológico. Síndrome da bexiga dolorosa é um diagnóstico sindrômico. Então, ele está bem lá atrás. Essa é uma causa de bexiga dolorosa, mas não são sinônimos. Nós podemos fazer avaliação ultrassonográfica. Então, vocês vejam aqui a bexiga, o útero, e isso aqui é um nódulo de endometriose, comprimindo a bexiga. A ressonância magnética pode confirmar a hipótese da compressão vascular, por exemplo, das raízes sacrais. Vejam aqui como os vasos são assimétricos em relação aqui, com o contraste fica bem claro. Essa paciente é essa paciente aqui, ó. O que acontecia com ela era todo o período perimenstrual, ela tinha urgência miccional e dor glútea. Quando a gente explorou lá, um botão varicoso bem em cima das raízes sacrais dela, comprimindo S2, S3 e S4.
Então, cuidadosamente, a gente remove isso daqui, é S2, esse daqui é o músculo piriforme aqui embaixo. E aqui, ó, S3, esses são os nervinhos esplâncnicos vindo, são os nervos parasimpáticos saindo de S3, são bem fininhos. Tá? S2, S3, e aqui são os esplâncnicos vindo para o reto e para a bexiga. Concluindo, então, o esvaziamento vesical e a continência se dão por uma interação complexa entre face endopélvica, os músculos do assoalho pélvico e a musculatura do detrusor e da uretra. A urgência miccional é um sintoma e pode ser decorrente de lesão, disfunção e desequilíbrio de qualquer uma dessas estruturas aí. E os exames complementares apresentam baixo valor preditivo, tanto positivo quanto negativo. Existe um vício, assim, qualquer hora que eu vou falar de compressão vascular, de raízes, mas que exame que você pede para ver isso? Meu dedo, minha anamnese, meu exame neurológico, porque é o que a gente tem. Todas essas imagens que eu mostrei para vocês são imagens ainda num caráter descritivo, a gente ainda está buscando os marcadores dessas disfunções. Então, mesmo com um radiologista muito especializado, você dificilmente vai encontrar isso daí. A anamnese e o exame clínico, então, são as principais armas no diagnóstico do tratamento. Quem tiver alguma dúvida, esse aqui é meu e-mail, meu site, estou à disposição, caso tenha vergonha de perguntar na hora da discussão. E eu queria lembrar a todo mundo que o prazo de submissão de artigo para a ICS, de abstract para a ICS, é de 1º de março a 1º de abril. Tem um mês para submissão. O site é ics.org/2014, se eu não me engano, leva direto para o site. Mas entra no ics.org, meetings, e aí vai estar lá o nosso encontro. Obrigado.